Abundam os cantores no panorama musical português, mas se me permite a opinião, há uma voz que se distingue, até porque vem de toda uma outra genealogia. É a de Manuel Linhares, que editou recentemente o disco Suspense. Manuel, muito boa noite. Obrigado, muito boa noite. Vou começar por oferecer um cafezinho, que é o que nós fazemos sempre. Olha, antes de mais nada, enquanto bebemos o café, vamos ouvir aqui uma peça do seu disco. Qual é o tema? Marcha lenta. Marcha lenta. Pronto. Sobre o chão e em marcha lenta vamos deixando um rasto amargo, um rasto de viver, como um tambor em pulsão, com os olhos junto dos pés e sem nunca olhar para trás, persegue esse fado a arder. Somos só o passado lá atrás, pesado. Tão leves quase como a levitar, a olhar a linha entre a terra e o mar. E com os olhos bem no ar a imaginar, são o tempo a florir, pulsantes cortejos
Manuel, vou já começar por fazer uma crítica. Eu, se mandasse, não escolhi este tema. Tinha escolhido ou Suspended ou Oxigênio, porque este tema, apesar de ter aqui muita coisa muito interessante, é o menos extraordinário de todos. No sentido, é o que foge menos àquilo que se está à espera que seja um cantor português. E os outros fogem muito mais. Porquê que escolheu este? Talvez um pouco pelo que está a dizer, na realidade. Ao mesmo tempo, acho que é o primeiro tema do álbum, não é? É um tema que tem sopros, tem uma orquestração grande. Há vários temas que têm este ensemble, mas que tem alguma força, e por isso foi o primeiro tema do álbum. E ao mesmo tempo porque é um tema talvez um pouco mais consensual, menos difícil de escuta, acho eu. Então daí ser o primeiro single. Haverão outros, na realidade estão aí na calha, quando tivermos a oportunidade para os lançar como tal, com um vídeo, como tal fizemos com este. Mas este foi a primeira aposta, digamos assim. Pronto. A maior parte das vozes portuguesas ou vêm do fado e daqueles treinados de segurar o queixo para ele não cair, aquelas coisas que se fazem no fado, ou vem de algum crooner mais nova-iorquino. Eu creio que o Manuel parece que vem de outro mundo completamente diferente, ou seja, tem uma paleta vocal, tem uma gama vocal que vai desde uma espécie de contratenor até ao tenor, que cria aqui uma ondulação estranhíssima. Que influências é que teve? As influências são muitas, acho que durante... acho que é um percurso, na realidade. O fado nunca foi muito próximo, é um facto. Nunca foi muito próximo de mim. Temos anos. Sim, acho que apesar de ser português e de conviver com isso até com alguma proximidade, familiarmente, digamos assim, na família do lado da minha mãe, mas nunca foi uma coisa muito próxima. Acho que a mim sempre me entusiasmaram as vozes, não é? Talvez por ter a tal amplitude vocal, que na realidade é de um barítono até um contratenor, é um bocadinho mais grave ainda, mas... E por isso sempre me entusiasmaram vozes flexíveis e vozes desde Stevie Wonder, num registro mais soul, mas a Theo Blackman ou a Bobby McFerrin, tantas vozes assim com estas características de maleabilidade, não é? Que são, no fundo, como é que se diz? Um desafio para mim também, aprender com essas vozes e tentar imitar. Um cantor, durante muito tempo, aprende por imitação, não é? Antes de pegar em qualquer coisa, não é? Vai ouvir as referências. Vamos imitar, exatamente. E imitar outros cantores é uma ferramenta extraordinária. E sempre tive um bocado essa fixação. Sempre imitei todas as vozes masculinas, femininas, não é? Sempre gostei desse jogo, digamos assim. E o meu percurso acaba por ser esse. Esta questão de tentar engavetar em algum sítio é um bocado difícil, se calhar, não é? Especialmente nas vozes, não é? Mas eu engaveto. Isto é jazz. Ou seja, isto é jazz. É jazz, não o jazz crooners dos anos... que vai até aos anos 60, que é sublime e maravilhoso, mas é outro jazz. Aliás, no programa que eu tinha antes, eu com a minha colega Manuela, falámos da influência de Theo Blackman. Eu acho que aqui é muito menor. Mas essa sua voz é um dom da natureza ou é trabalho? Eu acho que tudo é trabalho, na realidade. Claro que existe uma base, não é? Existe uma base que é física, não é? A voz é uma coisa que... Porque é um dom raro uma pessoa ter uma amplitude com uma assim. Nasce com uma tessitura, não é? Nasce com uma extensão de corda vocal, com um determinado corpo, e a voz é aquilo, na realidade. Podemos trabalhar para conseguir um bocadinho mais graves, um bocadinho mais agudos, trabalhar o blend, trabalhar a qualidade vocal, mas na realidade a voz é aquilo, não é? Mas se a voz é isto ou aquilo, pode-se fazer coisas fantásticas com isto ou com aquilo. Eu dou sempre o exemplo da Sheila Jordan, que é uma cantora extraordinária. Sheila Jordan tem uma voz curta, com uma tessitura muito curta, e faz
coisas extraordinárias com o que tem. Mais curto que o Chet Baker não pode ser. Por Porque esse exemplo, praticamente não tinha voz. E, no entanto, que emoção, não é? Claro, porque lá está. Se alguém cantava mal, era o de Chet Baker. Exato. No entanto, que bom que aquilo é. Exatamente, né? Porque depois o que se faz com o que se tem, aí é outra história, não é? Portanto, e essa é a aprendizagem, não é? Essa é a grande dificuldade também de qualquer cantor não é? E que nos exige sempre um contínuo, uma contínua busca, uma contínua procura, estudo, não é? Eu vou-lhe aqui tirar 2 nomes, não sei se estou certo, se estou errado. Por um lado, eu acho que evoca um pouco, retirando o Moose Allison, retirando o swing, mas por aquela secura muito extraordinariamente despojada no canto. E por outro, um que não tem muito a ver com o jazz, Rufus Wainwright. Vai também acabar a cantar o Primadonna e ópera como ele. Não sei se... Não, acho que sobretudo o faz algum Moose Allison, sentido. não sei se Aí toca. não sei tanto, já não lhe sinceramente parece. não me parece tanto. O Rufus Wainwright, eu acho que nós temos um timbre relativamente parecido. Acho que há semelhanças que não sei se são casuísticas ou não. Houve uma fase da minha vida que ouvia, mas já há muitos anos, não é? Há bastantes anos. Estou a falar há 15, 20 anos que realmente ouvia muito Rufus. Mas e gosto imenso, continuo a gostar dentro do que faz. É outro estilo, é outra, mas em termos de voz tem uma capacidade vocal extraordinária. E não sei se é uma referência, mas eu acho que são várias as pessoas que me reportam ao Rufus Wainwright, e eu, na realidade, ouço isso como uma coisa boa, porque acho que tecnicamente não é o mesmo estilo musical, mas tecnicamente é exímio. Eu fui buscar um Moose Allison porque ele tem um fraseado e uma dicção, não sei se esta é a palavra certa, muito peculiar. Que é o seu caso, porque ainda por cima trabalha em cima de uma língua que me parece, confirmará ou desmente, que me parece que é particularmente difícil para um canto masculino, que é a língua portuguesa, por causa das tónicas, estão todas nos sítios errados. É bastante mais complexo. E neste disco, que eu esqueci há bocado de mostrar, está aqui, suspenso. Que neste disco as músicas e as letras são suas e teve que encaixar isto tudo. Há um músico em Portugal que me parece que é único e consegue levar a extremos esta dificuldade da língua portuguesa, que é o Sérgio Godinho, em que as frases vão ali, nunca mais acabam, mas aquilo continua lá. No seu caso é diferente, mas é difícil trabalhar a língua portuguesa para uma voz como a sua. É difícil trabalhar a língua portuguesa numa canção. É mais complexo que outras línguas, pelo menos que o inglês, por exemplo, que eu tenho, às vezes também componho em inglês, também tenho temas em inglês. Com o italiano, que as vogais são todas abertas. Eu acho que não tem só a ver com uma questão de fonética, também tem. O brasileiro soa melhor que o português, portanto, o português do Brasil soa melhor que o português de Portugal, porque as vogais são abertas. Mas eu acho que tem, para além disso, tem a ver com a complexidade de muitas palavras, não é? O português tem palavras compridas, complexas, onde a sílaba tónica por vezes é difícil de encaixar no sítio correto. Então exige bastante trabalho para que aquilo soe bem. O Sérgio Godinho brinca muito com isso e por vezes inverte um pouco as coisas até, não é? Muitas vezes ele não liga sequer à sílaba tónica porque está a fazer jogos rítmicos e aquilo acaba por encaixar e faz sentido na sua técnica de escrita. Mas é realmente uma dificuldade extra. Eu acho que é bastante mais complexo escrever em português do que em Sobretudo para o inglês. estilo de canto que pratica. Sim. Que está mais perto daquelas melodias que já historicamente se adaptaram a esta fonética, está mais longe disso e mais perto de um tipo de canção muito mais cosmopolita, a que podemos chamar jazz, apesar de não ser um jazz muito habitual. Por exemplo, toca 2 temas como orquestra e não swinga, faz outra coisa. Sim. Sim, esta coisa, a questão do swing,
Neste álbum não conseguimos ouvir aquele swing, aquela coisa tradicional, talvez um pouco no Jogo de Sombras, que é um tema que o Guilherme Klein arranjou, com o Coreto Porta-Jazz. Aí tem uma parte que é um bocadinho mais swing, mas depois volta outra vez a Evenates, ou seja, a colcheia igual à colcheia. Lá está, talvez as novas linguagens do jazz caminham nesse sentido, não é? Tem muito a ver com o feel, com o groove, com a questão harmónica, com onde é que estão as acentuações, e não propriamente aquele swing tradicional, ting, ting, tiring, ting, tiring, que estamos tão habituados num jazz se calhar mais conservador, digamos assim, mais datado. Hoje será, na assim. altura Hoje, não era, hoje, claro, hoje em dia, estamos a falar de hoje em dia, porque as coisas também evoluíram muito nos últimos anos, não é? Obviamente que ainda há muitos músicos que continuam nessa linhagem, não é? Mas outros que estão um pouco mais libertos disso, digamos assim, com composições originais, com coisas, com um repertório mais abrangente, digamos assim, e que no fundo eu acho que também me insiro um pouco, não é? Vai no sentido contrário da Lady Gaga, não é? A Lady Gaga provou que afinal é uma grande cantora quando fez o disco com o Tony Bennett e não é apenas uma saltitante vedeta pop com aquelas frivolidades todas. E vai no sentido contrário. Por exemplo, quando se liberta finalmente das constrições da língua no tema Suspended, que é todo com vocalizes e com um bocadinho de scat, aí é que se percebe bem até onde é que pode ir a sua voz e a sua capacidade expressiva. Por isso é que eu achava que essa é que devia ter passado. Mas será talvez a mais estranha das músicas? Não sei se é mais estranha, mas é arrojada. Acho que é um bocadinho mais arrojada, talvez, não é? Esta questão de ser estranho ou não ser estranho tem muito a ver com o que cada um ouve também, não é? Ou com o que cada um quer ouvir. Ou cada um quer ouvir. Isso é uma interessante e longa discussão. Mas, por acaso, é um dos temas que eu mais gosto do álbum também, não é? Se uma pessoa consegue retirar... e é difícil para mim como compositor eleger, é sempre difícil, não é? Porque elejo eu, não tenho problema nenhum. É a música mais poderosa deste álbum. Mas é uma composição que eu gosto particularmente. Mas sim, mas tem talvez... é uma composição que inverte um pouco... começa muito forte, com um arranjo forte vocal, com várias harmonias, e depois vai-se desconstruindo, e é surpreendente por isso também, não é? Sim, tem aqueles vocalizes que não são como os da Flora Purim, não é? E depois faz o scat, mas não é propriamente aquele scat mais corrente, e depois é onde vai mais um pitch mais agudo e mais grave. E aquilo tudo dança no ar de uma maneira... Está suspenso, não é? Está suspenso, exatamente, muito singular. Outra coisa que é muito notória é... Nós estamos aqui com esta conversa, mas na verdade o seu disco é um disco que tem a vantagem de não ser lamentoso como é o fado, mas é muito melancólico. Não é um disco jubiloso, digamos assim. De certa maneira até é pena, digo eu, agora já estou aqui. Isso eu acho que tem a ver com muitas coisas. Também tem a ver com o momento que estas composições foram feitas. De uma forma geral, elas foram quase todas feitas. Eu estava fechado num quarto. Foi no início da pandemia. Este álbum aconteceu quase por acaso, na realidade. Porque eu tinha acabado de lançar o Boundaries em 2019, veio a pandemia. E a pandemia chegou e foi um período bastante duro no início, porque o meu pai foi das primeiras pessoas a ter Covid em Portugal. E ficou internado em cuidados intensivos, foi bastante complexo. E eu fiquei logo naquele início, que não se sabia de nada, fiquei fechado num quarto 14 dias. E nessa altura tinha o meu piano no quarto, não é? A tentar resolver coisas familiares, não é? Acompanhar todo aquele processo piano difícil. Piano e telefone, foi a sua vida, piano foi piano e telefone. Compus imenso, e este álbum, no fundo, acabou por surgir quase praticamente todo, ou seja, a base, não é? Os temas, letras, muitas das coisas, acabaram por se construir entre essas quatro paredes.
E então, naturalmente, acho que ele aporta essa condição melancólica, digamos assim. Mas também tenho que dizer que eu também tenho tendência natural para compor coisas mais sombrias. É um trabalho também, não é? Há temas que são mais alegres, mas eu gosto especialmente desse espaço na composição. É curioso porque depois, mais uma vez, voltando ao... Isto é uma conversa, quem sou eu para estar a dizer ao músico o que é que ele deve fazer? Mas voltando ao Suspended, há ali... Há uma força e uma energia que puxa para cima e que não é escura. Sim, não tem é que luminoso. Não tem que ser necessariamente escuro. É melancólico, mas é esperançoso também, não é? Ou seja, joga um pouco estas coisas. Não é sempre negro e denso constantemente, não é? Tem brilho também, não é? Tem esses contrastes. Eu gosto de trabalhar com esses contrastes também. Mas sim. O único tema que não é seu é o Dança Macabra, que foi buscar... Na realidade, não. O único tema que não é meu é Oxigênio. Dança Macabra. Bom. Dança Macabra, só a letra que não é minha. O tema é meu. Bom, então foi buscar a letra da Capicua e disse: agora vou fazer uma coisa completamente diferente. Na verdade, foi ao contrário. Eu escrevi o tema e depois pedi à Ana, à Capicua, para compor, para escrever uma letra. Porquê ela? Nós somos amigos de longa data, na realidade, já desde a adolescência, e somos do mesmo grupo de amigos, etc. E ela escreve muito bem, eu gosto imenso das letras dela, e pedi-lhe: queres experimentar, não sei o quê, e ela mandou-me essa letra e eu adorei a letra, porque ainda por cima, eu sou dos Açores e... Ela ouviu a música? Ouviu, claro. Ouviu, esteve presente no lançamento. Não, ela ouviu a música ouviu antes, sim. Claro, eu enviei-lhe a música gravada. Assim. Não, enviei-lhe a música gravada e ela trabalhou sobre a música gravada e depois trabalhámos juntos para aquilo encaixar tudo e estivemos a fazer o arranjo e fui-lhe sempre mostrando o processo e fiquei muito contente, e ela também. Acho que ela gostou bastante da experiência. Também não é... se bem me engano, acho que ela nunca teve nenhum cantor de jazz a pegar num tema, numa letra dela, não é? Porque ela é uma rapper, não é? Sim. Ainda é mais difícil que o seu canto meter lá as tónicas certas no rap, não é? Ainda é mais complicado. Sim, mas ela tem essa giga-joga toda, não é? Na realidade, a questão das rimas, da letra, da métrica. É curioso, já agora, aqui uma pequena confissão, acho estranho porque é que nenhum rapper pegou em Camões, porque aquilo tem lá... tem muito poucas sibilantes e tem lá as tónicas nos sítios perfeitos. Bom, enfim, adiante. O momento alto em termos de produção deste disco é a faixa Oxigênio, porque vai buscar um dos grandes saxofonistas contemporâneos, o David Binney. Foi ele que disse: espera aí, quer tocar com este fulano? Ou foi o fulano que telefonou ao David Binney? Quer tocar comigo? Não, isso por acaso foi uma coisa extraordinária. Na realidade, o David Binney, fui eu que obviamente que falei com o David. Mas conseguiu convencê-lo. Sim, e na realidade este álbum foi produzido pelo António Loureiro, que é um multi-instrumentista brasileiro, residente em São Paulo. E nós temos uma afinidade musical muito grande e eu nunca tinha trabalhado como produtor musical e já há bastante tempo que gostava de ter essa experiência, não é? E pronto, e este álbum, experimentei neste álbum e estou super contente com isso. E o David é muito amigo do António. E eu depois conheci o David através do António e pronto, isso, uma coisa levou à outra. E o David Binney é uma referência para mim há anos e anos. Acho que talvez o Cities and Desires, que é um álbum de David Binney, talvez foi um dos álbuns que eu ouvi mais na minha vida. Então é um enorme prazer, para além de ser uma pessoa extraordinária, um saxofonista incrível, não é? Tê-lo neste trabalho foi mesmo uma coisa... E a produção foi complicada, não é? A produção do disco. Primeiro compôs fechado no quarto, nessas circunstâncias, no mínimo dolorosas, no seu melhor, de grande ansiedade, não é?
Depois parece que não se juntou constantemente com os músicos. Conta lá um bocadinho essa história Pois, e como é que isso se consegue. Na realidade estamos no meio de uma pandemia, não é? Que ainda não acabou, mas estamos um pouco mais relaxados agora. E acabámos por trabalhar à distância, porque estávamos todos fechados em casa. E eu mandava coisas para o António online, ele mandava para mim, íamos trabalhando. E depois começámos a gravar as coisas à distância, na realidade, a base. O David Bini gravou em LA, em Los Angeles. Sim. Não estiveram juntos? Não estivemos juntos a gravar. O Guilherme Klein fez um arranjo para o tema com o Coreto. Depois o Coreto sim gravou comigo no estúdio Cara, na Casa de Arquitetura em Matosinhos. Portanto, o Coreto e a minha banda gravámos juntos. O David Bini e o resto dos convidados não puderam vir para gravar, não é? Tiveram que gravar à distância porque não havia possibilidade de viagens, não havia possibilidade de estarmos todos no mesmo espaço. Havia quarentenas, havia uma série de complicações. Mas tocaram live um com o outro ou era por partes? Tivemos que fazer por faixa, não é? Digamos assim, tocámos live algumas partes, não é? O Coreto tocou ao vivo, não é? A minha banda tocou... Não, eu digo com o David Bini. Com o David Bini ele teve que gravar depois, não é? Na realidade ele gravou antes com a bateria. Foi muito complexo, gravou antes. Não, diga, porque na é extraordinário. David Bini... Seria impossível. Gravámos a bateria, nesse tema gravámos a bateria. E claro, obviamente que para fazermos isto tivemos que fazer uma pré-produção muito grande, não é? Portanto, acabámos por fazer pré-produção toda em Logic, não é? Que é o programa. Mandámos a faixa, o David Bini gravou por cima da bateria e depois nós gravámos por cima do David Bini. Foi o inverso, neste caso. É interessante, hoje em dia faz coisas extraordinárias. E o mais difícil é conseguir que isto soe live. Mas para que isso soe assim, pois precisam de conversar muito, não é? Sim, sou muito... Não gostei daqui destes compassos. Claro, mas pronto, eu felizmente tive também este braço direito do António Loureiro, que é muito experiente em produção e ajudou-me imenso, porque senão sozinho eu também não sou tão bom na parte dos computadores, na parte de produção. Pronto, e isso foi uma vantagem ter o António a apoiar-me, não é? Bom, só me resta dizer, seria uma pena se não ouvissem suspenso de Manuel Linhares. Seria mesmo uma pena.